Acho que já estamos no ar, acho que sim, dá um ok para mim. Boa noite a todos e todas, com a alegria que nós estamos novamente nos encontrando aqui no canal do YouTube do PET Geografia do Campus de Três Lagoas. Estamos aqui, então, para anunciar mais uma palestra do projeto, o projeto de extensão Conexões E4Gel, que faz parte do edital EXT 2021 da UFMS e que prevê um ciclo de palestras com temas relacionados ao conhecimento geográfico, à formação docente, também o contexto de ensino remoto, impactado aí decorrente da situação de pandemia. Nós começamos o ano passado e esse ano estamos dando aí continuidade. Eu sou Valéria Rodrigues Pereira, docente do curso de Geografia do campus de Três Lagoas, e estaremos juntos, então, buscando esse importante diálogo entre os saberes e práticas que englobam a geografia, com a interação entre pesquisadores, as comunidades acadêmicas e escolar, utilizando, é claro, as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, que passaram a fazer parte intensamente do trabalho docente em diferentes modalidades e níveis. Desde já, quero agradecer a presença de todos vocês, todos e todas, e solicito também que participem das nossas interações aqui no chat do canal do YouTube, e também a gente vai disponibilizar os links das nossas redes sociais para que vocês participem também. A lista de presença vai ser disponibilizada no decorrer da palestra, e será importante para que vocês acessem essa lista, porque é ela que dará o direito a que nós possamos disponibilizar a declaração de participação no evento. Também, no finalzinho da nossa conversa hoje, nós vamos anunciar o ganhador da caneca do projeto Conexões E4Gel, que fez parte de um trabalho feito aí na nossa página do Instagram. Então, quem ainda não conhece, depois vai acessar, e nós vamos anunciar o ganhador ou ganhadora no final desta palestra. Muito bem, nós queremos agradecer inicialmente também ao FMS pela possibilidade de realizarmos este trabalho e também agradecer ao PET Geografia do campus de Três Lagoas, que está conosco viabilizando esta transmissão, a professora Rosimeire, tutora do PET, e os petianos, o Alain, que está responsável aqui hoje por essa transmissão. Muito obrigada, Alain. Também a Sara, a Luana, que além de petianas, integram também o nosso grupo de trabalho no E4Gel. Também a Mariana, o Guilherme fazem parte da nossa equipe, porque sem equipe a gente não consegue fazer, na verdade, o esforço coletivo é muito importante neste momento. Espero que vocês estejam recebendo esse sinal bem aí, né, no canal. Qualquer coisa, por favor, nos informe, que a gente vai vendo como que estamos sendo, né, vocês estão recebendo este sinal. Continuando aí os nossos agradecimentos, enquanto a gente vai se organizando aqui, agradecemos o apoio também do curso de Geografia do CPTL, a coordenação do professor Jodenir, também os professores Cedeval, a Karina, que abriram espaço aí nas agendas da sala de aula, né, das suas aulas, possibilitando que os alunos participassem, e também em especial aos professores que estão conosco no Anfiteatro da Geografia. Hoje a gente está um pouco aqui à distância, mas também perto e no coletivo, o que é muito bom. A gente vai se adaptando a essas novas necessidades e modelos. Então, agradeço a professora Patrícia Milani, a professora Rose, professor Mauro, que retornou, bem-vindo, e também o professor Tarcísio, da Pedagogia, que também está conosco. Enfim, vocês acadêmicos, professores da educação básica, demais participantes que nos acompanham e todos que colaboraram e colaboram de alguma maneira. Hoje, então, nesse evento simultâneo, presencial e online. E, mais uma vez, agora eu quero avisar da lista. Vamos ter duas, tá, pessoal? Enquanto a gente vai se organizando, eu vou dando aviso aqui. A gente vai ter duas. Uma lista de presença impressa, que vai ser passada aí para vocês no anfiteatro, e a lista virtual, como eu disse antes, que vai estar disponibilizada aqui no chat, tá bom? Dúvidas vocês podem ir encaminhando para nós, que nós vamos respondendo aí.
E eu já falei demais, então vamos agora. A gente vai ter a alegria de ouvir os palestrantes dessa noite. Vocês podem fazer as perguntas, vão registrando aí no chat, e ao final nós teremos uma boa roda de conversa e de discussões. O tema de hoje, formação docente e ensino de geografia, avanços e desafios na atuação profissional do professor de geografia. Temos dois convidados muito especiais pelas suas contribuições para o ensino escolar e também para a formação de professores. Professora Andressa, que está aqui conosco, professor Claudivan, receba o nosso carinho e o nosso agradecimento por aceitar este convite, fazendo parte desta ação do nosso projeto de extensão. Desde já, um grande abraço e o nosso agradecimento a vocês dois. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro, o professor Claudivan poderia dar licença para a professora Andressa e depois você continua, certo? Muito obrigada. Então, eu vou apresentar a professora Andressa, que está conosco aqui, já a postas, né? Professora mestra Andressa Gouveia Ponço. Possui graduação em Geografia, licenciatura pela UFMS, campus de Três Lagoas, mestrado em Geografia, também na mesma unidade, na área de concentração em análise geoambiental e produção do território. Foi bolsista de iniciação científica, PIBIC, CNPq e bolsista CAPES também. Foi professora voluntária e depois, por um período, professora contratada na UFMS, no campus de Três Lagoas, no curso de Geografia Licenciatura, ministrando a disciplina de prática de ensino, cujo tema, Geografia e Natureza. Participou do Laboratório de Estudos Ambientais, o Laboram, e desenvolveu atividades em tempo regional, além dos temas relacionados à análise ambiental e metodologia de pesquisa. Atualmente, a professora Andressa é professora efetiva do Estado de Mato Grosso, na Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, em Rondonópolis. Professora Andressa, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Sei que você também, né, não está muito bem de saúde, mas mesmo assim, junto conosco aqui, um agradecimento todo especial a você. Você tem aí um tempinho de 20 minutos e qualquer coisa eu lhe aviso. Fique à vontade e seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Peço desculpa aí pela minha voz, estou meia rouca. Agradeço novamente o convite de participar desse evento. Para mim é sempre uma honra participar dos eventos da Geografia UFMS. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente conversar um pouquinho. Está aparecendo? Algum sinal? Valéria, está aparecendo minha tela? Acho que sim, né? Está sim, professora. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá, gente. Quando a professora Valéria me convidou para falar um pouquinho sobre esse tema, eu pensei como eu começo, né? Então, achei melhor falar sobre a minha formação, o meu histórico de formação, né? E quando a gente fala de formação, docência, aqui o primeiro contato que eu tive com a sala de aula, né, enquanto professora, foi durante a graduação, no estágio supervisionado. Para mim, essa experiência foi assim fundamental para eu ter uma primeira compreensão de como era essa dinâmica, porque até então eu era só aluna, né? E aí depois, como a professora acabou mencionando aí, durante a pós-graduação eu fui professora voluntária, e aí eu tive ali a prática mesmo de sala de aula. Então, essas duas experiências durante o meu processo de formação foi primordial para eu entender como é a dinâmica de sala de aula. E aí, quando eu saí, né, da graduação, da pós, e fui para o ambiente escolar, a gente chega no ambiente escolar com uma expectativa, né? E aí tem aquela questão, a expectativa, a realidade. Eu
saí da graduação, da pós-graduação, com uma bagagem teórica muito grande, com várias estratégias de ensino, de metodologia, aquele anseio em querer, né, entrar na sala de aula e fazer valer. E aí, quando eu me deparei com o meu ambiente escolar, veio os primeiros impactos, né? Eu me deparei com uma série de problemas, como, por exemplo, falta de livros didáticos, falta de giz, xerox, impressão limitada, a indisciplina discente, que atrapalha demais, né, o processo de ensino. E aí eu comecei, num primeiro momento, a ter ali medo, né? E o que fazer? Porque tudo aquilo que eu tinha durante a faculdade, eu não estava conseguindo aplicar. E aí foi quando eu entendi essa frase, que a vivência escolar é o que te faz ser professor. Né? Então, a experiência vai te dando novas metodologias, vai te dando artimanhas de como você conseguir, como você consegue lidar com a turma, lidar com esses problemas que aparecem no meio do caminho, e isso vai seguindo da melhor forma possível, né? Por exemplo, essa semana eu tô rouca, ontem eu estava totalmente sem voz e eu tive que me virar para dar aula. Então, dentro das minhas limitações, eu consegui dar a minha aula com qualidade para os meus alunos. Então, a gente tem que aprender a se virar, e isso a gente aprende na prática, né? E aí, quando a gente fala de ensino de geografia, eu acredito que uma das práticas pedagógicas mais importantes da geografia é a aula campo. Eu tive o privilégio de ter muitas aulas campus durante a minha graduação e a minha pós-graduação, e eu levo isso comigo hoje, né, para a sala de aula, porque eu acredito que a aula campo ela vem aproximar o aprendizado do aluno na aula teórica com a realidade que ele vive. Né? Então, isso faz com que os alunos eles consigam observar melhor as relações socioambientais, socioeconômicas que tem no cotidiano dele, que muitas vezes ele não consegue entender. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a geografia é a ciência mais completa que se tem, porque a gente consegue fazer uma análise de tudo, né? E fazer a relação, a inter-relação entre elas. E aí eu separei aqui agora algumas aulas campus que eu acabei fazendo com os meus alunos aqui no Mato Grosso. Essa primeira aula campo aqui, ela aconteceu em novembro de 2019, com as turmas dos nonos anos. Nós visitamos Vila Bela da Santíssima Trindade, que é uma cidade aqui no Mato Grosso, que foi a primeira capital do estado durante o período colonial. Essas aulas campus que eu vou mostrar aqui, elas fizeram parte de um projeto que nós tínhamos lá na escola, eu e um outro professor de geografia, o professor Éder, que se chamava Desafio Geográfico. Né? E o Desafio Geográfico ele teve uma série de etapas, foi um ano de projeto, e uma das etapas desse projeto eram as aulas campus, né? Que a gente fez com todas as turmas. Essa aula campo, então, ela foi com os nonos anos, e aí a gente visitou vários pontos aqui em Vila Bela, né? Aqui, essa primeira imagem é nas ruínas de uma catedral que foi construída em 1752. Visitamos também a orla do Rio Guaporé, na bacia hidrográfica, que faz parte da bacia hidrográfica amazônica. E aqui também, que foi uma das partes mais interessantes que os alunos mais gostaram, foi esse poço que foi construído durante o período colonial, é o único preservado na cidade, né, até hoje, e ele tem todo um contexto histórico, né, durante essa aula campo tinha um guia que nos acompanhou e também ajudou nas explicações, foi muito legal essa aula campo, e aí nessa mesma aula campo a gente também passou por Cáceres, também no Mato Grosso, né, e visitamos alguns pontos. Essa catedral aqui, que ela foi inspirada na Catedral Notre-Dame de Paris, que foi construída em 1919, lindíssima por dentro, tem uma arquitetura fantástica. Visitamos também aqui a Fazenda Jacobina, que foi uma importante fazenda colonial aqui no Mato Grosso, era a fazenda que tinha o maior número de escravos aqui no estado, e visitamos também a orla do Rio Paraguai, né? Então a gente nessa aula campo a gente conseguiu explicar para os alunos, mostrar para eles essa influência europeia, né?
presente na nossa realidade ainda hoje, como isso influenciou em todo o processo de desenvolvimento do Estado. Essa aula campo, ela aconteceu com as turmas de 7º e 8º anos. Essa primeira imagem aqui nós fomos visitar a estação meteorológica do INEMET, aqui. Foi bem legal, porque os alunos não sabiam o que era uma estação meteorológica, eles passaram a conhecer, né, todos os equipamentos, como é que funciona, o que é que mede, como é coletado os dados. E essa estação ela está localizada dentro do campus da Universidade Federal aqui, então a gente já aproveitou e conheceu também alguns laboratórios da geografia, o laboratório de climatologia, foi bem bacana. Essa segunda imagem, ela mostra uma aula campo que nós fizemos com os 8º anos. Aqui, nesse ponto, nós fomos no Centro Geodésico da América do Sul, que fica localizado em Cuiabá, né? E foi explicado para eles o que é o Centro Geodésico, a importância disso para a geografia e tudo mais, né? Então, eles passaram a entender algumas coisas que eles viam e não sabiam o que eram, né? Não sabiam o significado daquilo. E aí eles começaram a relacionar aquilo que a gente via na sala de aula com aquilo que eles estavam vendo naquele momento. E essa aula campo aqui, ela foi a mais comentada de todas. Até hoje, eu encontro os alunos que fizeram parte dessa aula campo, eles já saíram da escola, mas eu encontro eles aí em algum lugar na cidade, supermercado, e eles falam dessa aula campo, né? Porque nós visitamos aqui Poxoréu, que é uma cidade vizinha a Rondonópolis, e foi uma cidade extremamente importante para o Estado durante o período do garimpo. Então, a gente visitou o museu, fomos aqui visitar essa PCH, eles passaram a entender, né, o que é uma PCH, qual que é a importância disso para o município, e no final nós fizemos uma trilha, a trilha no Morro da Mesa, aqui nessa segunda imagem, né, tem o Morro da Mesa, e nós fizemos essa trilha. A trilha ela tem aproximadamente aí 4 quilômetros de ida, né? Uma trilha de leve a média, e os alunos ficaram super empolgados em fazer essa trilha. E ao longo da trilha a gente ia explicando questões geomorfológicas, dos biomas e tudo mais, né? E para eles foi uma experiência única, né? Porque eles conseguiram materializar o espaço geográfico além do livro didático, né? Foi a primeira vez que fez uma trilha, que entrou no meio do mato, né? Então foi uma questão não só de aprendizagem, mas também de superação. E esse tipo de atividade, além de levar o conhecimento prático para os alunos, também marca a vida deles, né? Porque, como eu falei, eles já saíram da escola, mas mesmo assim eles lembram dessa experiência com muito carinho, né? Mas, gente, uma aula a campo, ela não é tão simples de se fazer, né? Uma aula a campo, ela tem toda uma parte burocrática por trás, né? Por isso que muitas vezes muitos professores acabam desistindo, né? Uma aula a campo, ela precisa o quê? De autorização da escola, de autorização dos responsáveis, de contribuição financeira, na maior parte das vezes, para pagar o frete do ônibus, tickets para a gente entrar em alguns lugares, precisa de orientação para os estudantes antes e durante a aula a campo. A gente precisa também de colaboração, de ajuda de outros colegas, né? Porque não é fácil levar uma turma aí de 30, 40 alunos para fazer uma aula a campo sozinho. A gente precisa aí de, no mínimo, uns 5, 6 colegas para ajudar a organizar, a tomar conta e tudo mais, né? E aí, aqui no Mato Grosso, infelizmente, final do ano passado, a gente teve um caso assim muito sério que aconteceu, que foi uma escola de Cuiabá fez uma aula campo em Chapada dos Guimarães, se eu não me engano, e um dos pontos que eles visitaram foi uma cachoeira. E um dos alunos, ele foi além da demarcação, né, que estava para os alunos banharem, e ele acabou desaparecendo pela correnteza e foi encontrado depois de alguns dias sem vida. Então, depois desse episódio aqui no Mato Grosso, a aula campo ela passou a ter aí
muitos empecilhos, né? A própria Secretaria de Educação colocou empecilhos, a escola vem colocando empecilhos, os colegas não querem, ficam meio com receio de querer participar de uma aula campo. Então, a gente está tentando aí, né, mudar isso, tentando voltar àquela prática, aulas campus mais próximas. Vamos ver o que vira. Espero que a gente volte, porque para mim é essencial a aula campo, é uma das principais ferramentas, né, da geografia. Bom, falando ainda sobre ser professor, né, um dos grandes desafios que a gente vem enfrentando atualmente no ser professor, não só professor de geografia, mas professor de forma geral, tem sido a autonomia em sala de aula. O professor cada vez mais vem perdendo a sua autonomia em sala de aula. Eu vou comentar aqui um caso que aconteceu, né, no Mato Grosso, que não só no Mato Grosso, alguns outros estados também vêm aderindo, que é a adoção do material estruturado. O que é esse material estruturado? Ele substitui o livro didático, né? Ele é como se fosse uma apostila bimestral. E aí, aqui no Mato Grosso, esse material ele começou a ser aplicado oficialmente esse ano, e ele chegou para a gente sem nenhum tipo de avaliação ou de estudo, né, prévio desse material. Chegou e bora dar aula com isso daí, gente. E aí foram encontrados uma série de erros nessas apostilas. Em geografia mesmo eu encontrei um monte de erro conceitual, erro de mapas, e por aí vai, né? Teve até um caso de uma colega professora de espanhol que na apostila dela, uma atividade ela continha racismo, né? Não sei exatamente qual que era a fala, mas continha isso. E aí, esse material, ele precisa ser seguido à risca. Por quê? A gente tem um prazo para ser trabalhado esse material, bimestralmente. E no final desse prazo tem a avaliação externa. Então, na avaliação externa, uma avaliação que vem da Secretaria de Educação, são cobrados conteúdos que tem nesse material. Então, se você acaba fugindo desse material, o aluno ele é prejudicado depois nessa avaliação, né? Então, a gente fica meio que preso nisso, o que é um grande problema, né? Fora essa questão do material estruturado, também houve algumas mudanças curriculares, né? Eu sou professora do Ensino Fundamental 2, eu trabalho de 6º ao 9º ano, e nesse setor houve redução das aulas de algumas disciplinas, né, como geografia. Geografia antes eram 3 aulas nos 6º e nos 7º anos, agora passou a ser 2 aulas. Então a gente vê uma tendência aí a cada vez mais, né, prejudicar principalmente a área de humanas, né, como vem acontecendo no novo ensino médio. E já que o próprio tema aí da nossa palestra é sobre formação docente, né, é muito importante a gente falar da formação continuada do professor da educação básica. Só que isso também vem sendo um grande problema, porque falta tempo para uma formação continuada de qualidade. O professor, ele tem lá as suas horas, atividades, mas ela é cheia de afazeres burocráticos que não permitem essa formação continuada de livre escolha, né? Nós temos formação continuada que o Estado obriga a fazer e que muitas vezes não atendem à realidade que é vivenciada nas escolas públicas, né? Então, eles criam lá algumas formações que são totalmente fora da realidade. Então, o que aquilo vai acrescentar, né, para a nossa educação, para a melhoria da nossa educação? E, fora isso, o tempo de hora atividade, cada vez mais, ele tem sido usado para projetos extras do que para realmente a realização de planejamentos, né, de atividades diferenciadas, de novas metodologias. E aqui no Mato Grosso, até o ano de 2020, existia o Cefapro, que é o Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica. Nesse centro de formação, eles ofereciam
cursos, palestras, eventos e uma série de atividades que realmente tinham ali o objetivo de enriquecer, né, as áreas do conhecimento e melhorias práticas para a sala de aula. Só que em 2020 esse Cefapro ele acabou, né? Ele foi substituído aí pelo chamado Diretoria Regional de Ensino, que segundo o Estado tem aí a mesma função, mas na verdade na prática a gente está vendo totalmente o contrário, né? Passou a ser mais um monte de burocracia, um monte de preenchimento de relatórios, do que realmente cursos e eventos que venham a enriquecer as nossas aulas, tá? Bom, um dos grandes desafios aí que a gente teve, né, nos últimos tempos foi o período de pandemia. Então, durante a pandemia, a gente continuou trabalhando, continuou dando aula, só que de uma forma diferente. E muitos desafios foram encontrados durante esse período. O primeiro deles foi justamente as aulas online, né? Então, foi uma reinvenção do ensino, uma reinvenção de metodologias que a gente tinha que criar diariamente para atrair esses estudantes. E eu acho que o maior desafio desse período, além da prática, né, da aula, foi justamente o dar atenção aos alunos, que eles queriam conversar, eles estavam, né, passando por uma série de problemas, familiares morrendo, familiares doentes, então eles queriam aquele momento ali como um escape, eles queriam conversar, né? Então a gente tentava ao máximo buscar, além da aula, buscar também que fosse um momento prazeroso para o aluno, né? Para ele ter ali como é que se diz? Se distanciar um pouco daquela realidade que ele estava vivendo no momento, né? Só que nós também enfrentamos muitos problemas. Eu trabalho numa escola central, uma escola bem tradicional aqui na cidade. Nós não tivemos muito esse problema de evasão escolar, mas no mesmo período eu estava trabalhando também numa escola de periferia, e a evasão escolar foi gigantesca, né? Principalmente porque muitos alunos não tinham internet, não tinham equipamentos como computador e celular para participar da aula. O desinteresse foi tremendo, né? Muitas vezes os alunos eles estavam conectados lá na plataforma, mas eles não estavam ali, né? Então isso acabou prejudicando muito, fora a falta de acompanhamento por parte da família, né? Para a família, ele estava ali conectado, então ele estava participando da aula. E muitas vezes não era bem isso que estava acontecendo, né? E agora, os grandes desafios que a gente vem enfrentando depois do volta às aulas presenciais, além, né, do protocolo de biossegurança, que modificou totalmente a estrutura da escola, a gente também teve um retorno parcial desses alunos, aqueles que optaram em continuar em casa, em continuar estudando por meio de roteiro de estudos. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que preparar a aula para o aluno que estava presencial, a gente tinha que preparar também atividades que iriam atender os alunos que estavam em casa. Então, a gente trabalhava pelo WhatsApp, com roteiro de estudos, o WhatsApp o tempo todo tocando, né? O nosso número pessoal, ele ficou aí, ó, aberto para todo mundo. Não tinha dia, não tinha hora para esses alunos mandarem mensagem, para tirar dúvida, para mandar as tarefas prontas. Então, isso acabou também dando um pouco de esgotamento para o professor, né? E um outro grande desafio foi a reorganização do trabalho pedagógico, porque os alunos eles voltaram para a escola aprendizagem gigantesco e assustador, né? Parece que realmente nesses 2 anos de pandemia, de aulas online, não houve aula, porque é assustador o grau de déficit que eles se encontram, né? Porque eles estavam acostumados com o quê? Aula online, passa atividade, procura na internet, então é fácil. A hora que chega na sala de aula de verdade, que tem a atividade para fazer e não tem esses recursos para ele procurar,
ele se vê numa saia justa e ele não consegue fazer, né? Fora que esses alunos, eles voltaram com uma indisciplina tremenda, né? Eles estão, assim, sem respeito algum, né? E a gente perdeu esse contato com a família. As famílias, elas não estão preocupadas, elas não têm mais essa rotina de ir na escola, de saber como é que está o filho, né? Não tem a rotina de ver se tem tarefa, se tem prova, de acompanhar, né? Fora isso, o que nós temos de alunos com crises de ansiedade, com problemas psicológicos, com crises que geram atitudes violentas, está fora do normal, né? Muitos alunos, toda semana a gente tem um aluno que passa por uma crise de ansiedade, de choro, de começar a gritar, enfim. E aí, como é que faz? Como lidar com isso, né? Eu não sou preparada para lidar com esse tipo de situação. O que fazer? Então a gente fica aquela coisa, o que fazer com esse aluno? A gente cuida dele aqui, manda ele para casa. Então tem sido uma experiência bem difícil, bem desafiadora, e dá medo, né? Dá medo do que vem aí pela frente. Bom, gente, então é isso, tá? As reflexões eu fui fazendo aí, né, durante a apresentação. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Desculpem a minha voz rouca. Quero fazer um agradecimento especial aqui pelo meu amigo Flávio, que fez mestrado comigo, que me ajudou bastante nas discussões sobre esse tema para essa palestra. E é isso. Obrigada, professora Andressa, pela sua contribuição, pela sua exposição, seus relatos do início da docência, os desafios do começo, os desafios na pandemia. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais, tá? Sobre o seu trabalho, sobre as suas impressões, sobre essas mudanças que chegam com tanta força para o trabalho docente. Muito obrigada, e já já a gente volta com você. Muito bem, alguns avisos aqui rapidinho. Nós já vamos disponibilizar a lista, tá? O link da lista de presença para vocês. E também, no finalzinho, vamos ter aquela roda de conversa. Podem já colocar suas perguntas da professora Andressa. E agora a gente tem o nosso segundo convidado. O professor Claudivan já está aí pronto para a sua fala. E eu vou fazer a apresentação do querido professor Claudivan, meu orientador também. Bom, vamos lá. Professor Dr. Claudivan Sanches Lopes, graduação em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Educação na mesma universidade, doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, a FEFELESTE USP, e atualmente é professor associado na Universidade Estadual de Maringá, a UEM, Departamento de Geografia, e também no programa de pós-graduação em Geografia na mesma universidade. É coordenador do grupo de pesquisa Educação Geográfica e Formação de Professores de Geografia, o EduProgel. Tem experiência na área de geografia, com ênfase em questões relacionadas ao ensino e à formação do professor desta disciplina, além de questões relacionadas ao ensino de geografia, pesquisa, também a problemática da violência em meio escolar e os possíveis processos de prevenção e intervenção. Professor Claudivan, gratidão pela sua participação. Você também vai ter um tempo de 20 minutos. Qualquer coisa eu lhe aviso por aqui. Passo a palavra a você. Obrigada. Obrigado, Valéria. Boa noite para todos, boa noite para todas. Gostaria, primeiramente, de agradecer o gentil convite para estar aqui nessa noite com vocês e espero que atenda às expectativas. Então, eu agradeço o convite, citando o nome da professora Valéria, mas sintam-se também abordados por esse agradecimento todas as pessoas aí, os professores, professoras, alunos, alunas que organizam este evento. Quero saudar também a professora Andressa, que me antecedeu aqui,
certo? E cumprimento também e agradeço a todos que estão nos acompanhando nesta noite, né? Aí na universidade, no teatro, né? Aqueles que estão em casa nos acompanhando. Então eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, só um instante. Acho que vocês já estão vendo, né, a minha apresentação, certo? Sim, estamos. Obrigado, Alan. Agradeço também, é claro, né, a boa companhia técnica aqui do Alan, que está nos acompanhando nessa noite. Tudo bem, né, a provocação, né, que foi feita a mim para desenvolver nesta noite é a formação docente, ensino de geografia, né, avanços e desafios na atuação profissional do professor de geografia. Eu quero dizer, então, inicialmente, ao desdobrar esta minha fala, esta minha reflexão, dizer do lugar teórico que eu estou falando, né? Desde 2010, com a realização do meu doutorado, eu venho trabalhando com as pesquisas relacionadas aos saberes docentes, especialmente com as ideias do educador estadunidense, o Lee Schumann, né? Então, a minha fala hoje aqui, ela tem este lugar teórico, né? Estou falando a partir das teorias do saber docente, especialmente, né, as ideias desenvolvidas pelo Lee Schumann, certo? E aí eu começo, então, com essas duas perguntas, não é? O que é ser professor? Como definir a função docente? Parece ser uma pergunta simples, Professor, talvez. Oi, só rapidinho, o senhor consegue aumentar o seu som? o meu som? Eu Isso, vou tá um pouquinho baixo. Vou tentar falar mais perto aqui do microfone. Melhorou, Alan? Sim, deu uma melhoradinha. Melhorou, né? Certo. Então, eu vou falar aqui bem pertinho do meu microfone. Então, eu dizia assim, né, que a resposta à pergunta, o que é ser professor, ela não tem sido, né, não tem tido respostas a ponto de desmistificar algumas coisas, algumas ideias que ainda persistem quando falamos da função docente, como falamos dos componentes fundamentais da profissionalidade do professor de geografia. Então, parece ser simples, mas ainda persistem, por exemplo, ideias como o professor como alguém que tem dom, né? Só é um bom professor quem tem o dom para ser a docência como missão, não é mesmo? Então, todos nós sabemos o que é ser professor, mas sempre que alguém pergunta o que é ser professor, nós temos dificuldades de definir. Isso resulta, né, em algo identificado por muitos pesquisadores, que é a simplificação, né, do trabalho do professor, né? E, em consequência, a redução das demandas para o exercício da profissão. E, é claro, isso leva a uma desvalorização social e econômica da profissão. Na verdade, né, nós sabemos que a atividade docente ela é complexa e assim deve ser entendida. Por isso, né, eu trago aqui agora 3 excertos que eu considero ilustrativos para mostrar a complexidade do ser professor e a complexidade dos conhecimentos, dos saberes envolvidos no seu exercício. Então, eu trago aqui 3 excertos de diferentes pesquisadores, cujo objetivo é mostrar o quanto que é complexo, o quanto que é difícil, né, o exercício profissional dos professores. Então, vejam primeiro aí do Philip Jackson. O transcurso do progresso educativo se parece mais com o voo de uma borboleta do que com a trajetória de uma bala.
Sacristan, né, no mesmo sentido, ele diz assim que a atividade docente é dilemática. Ela nos obriga a tomar decisões, olha só, de efeitos incertos, com fundamentos incertos, na busca de metas sobre as quais temos dúvidas, em situações que oferecem alternativas disjuntivas. E, finalmente, o Philippe Perrenot, que diz que ensinar é agir na urgência, decidir na incerteza. Então, veja, né? Lendo esses insertos, refletindo todos esses insertos, nós podemos concluir que tudo isso nos leva a recusar a possibilidade de a prática docente ser guiada por uma racionalidade técnica. Não é isso? Os professores não são apenas executores, mas criadores de instrumentos pedagógicos. Não apenas técnica, né? Mas profissionais reflexivos. Não apenas técnicos, né? Mas profissionais crítico-reflexivos. A constatação, então, dessa realidade, né, por sua vez, eleva as demandas para o exercício da profissão e, consequentemente, num sentido contrário, numa mera análise técnica da profissão, eleva ou tende a elevar, né, tanto as demandas para o exercício da profissão, como, evidentemente, a recompensa social e econômica relacionada a ela. Veja, então, que interessante, né? Rapidamente eu trago para vocês as principais características das pesquisas sobre os saberes docentes e vejam que elas vão ao encontro, né, do que está sendo demandado aqui, né, do que está sendo aqui analisado. As pesquisas sobre os saberes docentes, de forma geral, não apenas elas, evidentemente, né, oferecem uma resposta a esta necessidade de definirmos com maior clareza o que é o ser professor e os conhecimentos relacionados ao seu exercício. Então, vejam lá, né, algumas dessas características. A ideia de que a concepção dos professores, né, como mobilizadores e produtores de conhecimentos profissionais no âmbito de sua prática. A professora Andressa muito bem mencionou há pouco, né, a ideia de que os professores, ao longo do tempo, vão ressignificando os saberes aprendidos durante a formação inicial. O reconhecimento, então, da originalidade desses saberes, né? Os saberes produzidos dentro da prática não são de qualidade inferiores aos conhecimentos, seja no campo específico da geografia, seja no campo da educação, da pedagogia. O reconhecimento de que esse tipo de saber, não é? Esse saber que emerge da prática, é o menos desenvolvido e codificado quando comparado aos demais. A ideia também de que a formalização, né, o reconhecimento desse tipo de saber, é condição sine qua non para o processo de profissionalização e o exercício da profissionalidade docente. E, finalmente, né, a preferência pela realização de pesquisas que tem como locus, né, a sala de aula, junto ao trabalho do professor. Há toda aqui uma ideia de fazer pesquisa com os professores, e não para os professores, com a escola e não para a escola. Então, vejam, né, que tudo isso forneceu um caminho interessante, né, de conhecimento mais profundo do significado de ser professor e, evidentemente, de elevar o padrão social e econômico da docência. Veja que o resultado dessas pesquisas, né, não apenas as pesquisas sobre os saberes docentes, mas eu diria especialmente esse tipo de pesquisa, já trouxeram efeitos, né, nas políticas de formação de professores aqui no Brasil. E eu cito aqui, por exemplo, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e o Programa de Residência Pedagógica. Eu sei
e vocês todos os conhecem. Ambos, né, vejam, né, eles denotam a importância do conhecimento e reconhecimento do espaço escolar, né, como um lugar, né, um espaço privilegiado da formação docente. Deu para perceber aí na fala da professora Andressa, não é? Que ao longo do tempo ela foi moldando o seu saber, né? Ela foi reconfigurando, ela foi respondendo àqueles desafios postos pela sua atividade profissional e que a formação inicial não lhe proporcionou, né? E eu não estou dizendo que a formação inicial tem que responder a todos os problemas da prática. Isso a gente sabe que é um tanto que delicado. Mas ela foi chamada, então, a refletir, né? A pensar, a projetar, a criar novos saberes para dar conta, né, dos problemas concretos que ela foi enfrentando ao longo de sua jornada. Outro aspecto importante que eu gostaria de mencionar é as pesquisas do Lee Schumann, e de forma especial, né, uma categoria de conhecimento docente muito importante, principalmente para aqueles que atuam numa área específica do currículo escolar, como nós, professores de geografia, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo. O Schumann verificou, na época em que ele começou as suas pesquisas, que a maioria das pesquisas realizadas no seu tempo, ele está falando lá ainda da década de 80, um tempo já remoto, né? Porque nós já estamos aí em 2022, né? Mas é significativo relatar isso para vocês. Ele verificou que a maioria das pesquisas que tratavam de descrever a sala de aula, o processo, não é? de a busca, não é, de conhecimentos docentes, destacavam muito os conhecimentos mais gerais, né, os conhecimentos que transcendem um determinado campo disciplinar, desconsiderando, portanto, as particularidades de cada área do currículo escolar. Essa foi, então, a grande sacada do Lee Schumann ao desenvolver o chamado conhecimento pedagógico do conteúdo, que é um conhecimento preparado para ser ensinado. É um conhecimento pedagogizado, né, que se expressa concretamente nos exemplos, nas ilustrações, nas demonstrações, nas atividades como a destacada pela professora Andressa, com o intuito de favorecer aos alunos a aprendizagem. Ele vai dizer, então, né, que cabe ao professor dominar o conhecimento geográfico, bem como os meios para ensiná-los aos alunos. O eixo central, então, da atuação profissional, nesse sentido, né, está na intersecção entre o campo disciplinar, no nosso caso, a geografia, com o campo da didática. O Schumann, né, ele vai afirmar, ele vai mostrar nas suas pesquisas que os conteúdos específicos devem ser estruturantes do conhecimento pedagógico do conteúdo. Daí nós falarmos, considerando o nosso campo próprio de atuação, chamar essa categoria de conhecimento docente de conhecimento pedagógico dos conteúdos geográficos. Vejam, então, que para ele há uma inseparabilidade, né, entre o domínio que o professor deve ter da geografia, dos conteúdos geográficos, né, dos conhecimentos chamados das ciências da educação, os conhecimentos chamados pedagógicos. Os modos de ensinar, olha que interessante isso, caros ouvintes, né? Os modos de ensinar, então, só fazem sentido se estiverem conectados à lógica científica da disciplina que é ensinada. Eu fiquei muito feliz de ver a fala da professora Andressa, né? Ao destacar os trabalhos de campo, a Andressa está resgatando um aspecto fundamental na produção de novos conhecimentos geográficos. Né? Uma boa parte das pesquisas em geografia necessitam da realização de um trabalho de campo. Então,
ao realizar um trabalho de campo, os professores afirmam a sua profissionalidade, mostram, na verdade, as razões de ser, né, da presença da geografia no currículo escolar. Ou seja, o conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo, né, deixa claro a íntima relação entre o processo de ensino, né, ou seja, a organização didática dos conteúdos e o processo de investigação contido nas ciências ensinadas. Daí, então, como conclusão deste ponto, eu digo, a especificidade maior do conhecimento profissional docente, ou seja, o fator que lhe dá identidade, consiste na capacidade de articular, claro, né, sempre considerando o contexto sociogeográfico da prática, dois tipos de conhecimento: o da disciplina com a qual trabalha e o pedagógico didático. Nós podemos dizer, caros alunos, caros professores que nos acompanham, que o ser e o fazer docente, né, está nesse ponto de contato, da intersecção, né, entre a disciplina, os conteúdos da disciplina e os conteúdos chamados pedagógico didático ou didático pedagógico. Muito bem. O conhecimento pedagógico dos conteúdos geográficos, né, não é assim um simples repertório de múltiplas representações da matéria de ensino. Né? O que caracteriza, então, esse tipo de conhecimento é que ele potencializa a criação dessas representações. Essa questão do conhecimento pedagógico do conteúdo, né, potencializar a criação dessas de representações didáticas, é um aspecto muito interessante, né, da tese de doutorado da professora Valéria, né, onde ela discute o conhecimento do campo cidade, o conhecimento pedagógico do conteúdo campo cidade no ensino de geografia. Recomendo a vocês lerem, né, a tese da professora Valéria. Isso está muito bem demonstrado lá, né? A ideia de que desenvolver o CPC, o conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico, né, não significa apenas acumular múltiplas representações dos conteúdos, mas poder criar essas representações nos espaços sempre, né, singulares da prática. Portanto, né, o primeiro desafio que eu queria colocar aqui para vocês é a ideia de que nós devemos formar os professores para desenvolver a sua criatividade docente, ou seja, desenvolver modos atraentes, acessíveis e significativos para desenvolver a prática docente em geografia. E, no meu entendimento, o CPC é chave, né, para o desenrolar desse processo. Entretanto, né, eu advirto vocês, o poder criativo do professor, e isso também ficou muito bem evidenciado na fala da professora Andressa, né? O poder criativo do professor está condicionado à infraestrutura disponível no processo formativo e no exercício da prática profissional do professor, né? É inescapável isso, né? Por isso, compreender a prática profissional, né, no interior do que aquilo que o sacristão chama de um sistema de práticas educativas alinhada, é um outro grande desafio dos professores. Então, veja, né, o professor, de fato, é o responsável pela configuração da aula, pela configuração de práticas didáticas e educativas. Mas essa prática do professor é influenciada, é condicionada por outras práticas. E isso também ficou muito bem explicitado na fala da professora Andressa. Não é? Então, nós temos a aula, que é o espaço mais imediato da ação do professor. Aí nós temos as práticas da escola, que podem favorecer ou desfavorecer o pleno êxito do professor em sala de aula. Há as práticas do sistema educativo de forma geral e há ainda as práticas do sistema social como um todo.
tudo isso condiciona para o bem ou para o mal as práticas mais imediatas do professor em sala de aula. Então, aqui, ao advogar, né, a importância dos professores desenvolverem aulas criativas, né, eu não estou sobrecarregando os professores. Não é a ideia de sobrecarregar, colocar pesos, responsabilidades individuais aos professores, mas compreendê-la no interior de um sistema de práticas educativas alinhadas, ou seja, que se condicionam, né, dialeticamente. E, além disso tudo, nós temos as práticas concorrentes, que é aquele material didático que não é produzido pelo professor. A professora Vanessa lembrou aí, né, o material estruturado, né, que muitas vezes consome, reduz a autonomia dos professores. Eu gostaria de já, né, caminhando para o final, então, desdobrar esse grande desafio retratado aqui nessa figura do remendo sacristã, né, em algumas ações que estão muito vinculadas àquilo que nós chamamos de desenvolvimento profissional docente. Então, nós, para promover, não é, um desenvolvimento dos professores, para elevar a qualidade profissional do trabalho dos professores, para fazê-lo mais valorizado, tanto socialmente como economicamente, nós temos que pensar em alguns aspectos que nós poderíamos chamá-los aqui de desafios. Primeiro, né, é o professor e a melhoria ou a mudança das condições de aprendizagem e das relações sociais na sala de aula. Refiro-me especialmente ao processo didático, não é? E aí, novamente, eu faço menção ao conhecimento pedagógico dos conteúdos geográficos. Outro aspecto importante é o professor participando ativamente no desenvolvimento curricular, deixando de ser apenas um mero executor do currículo. A professora Andressa falou aí, né, da redução do protagonismo do professor na organização do currículo. E, de fato, ao meu ver, nós temos aí um momento que somos muito afetados pelo que a gente poderia chamar de um neotecnicismo, né? Que secundariza o papel do professor como intelectual, como produtor, como organizador efetivo dos currículos. Outro aspecto é o professor participando e alterando as condições da escola, né? O professor tem que estar preparado para a sala de aula, para ler criticamente os currículos, o material didático, mas também interferir, né, nas estruturas democráticas possíveis de ação dentro da escola. E, finalmente, né, o professor participando da mudança do contexto extra-escolar, né? Quando o professor relaciona os seus conteúdos a processos, a desejos, né? A necessidades sociais maiores, né? Quando o professor e o aluno percebem que o professor está envolvido nesse processo. Portanto, então, eu posso dizer, nessa breve reflexão aqui, ficaria, claro, à disposição de vocês agora para a nossa conversa, a ideia de que a possibilidade da teoria fecundar a prática é limitada. Não é? A professora Andressa chegou a tocar nisso, ainda que indiretamente. É necessário, então, né, nós, formadores de professores, os professores coletivamente, né, os futuros professores, né, aprofundarmos a nossa consciência, e essa consciência tem que ser progressiva, sobre a prática, né? Compreender mais amplamente o que significa a prática docente, o ser docente. Sem, é claro, né, desvalorizar a importância dos contributos teóricos, né? Às vezes os professores apressadamente descartam alguns conhecimentos teóricos, né? E aqui, não, a minha ideia aqui é de valorizar esse conhecimento produzido, reconstruído, delimitado, configurado na prática, sem, entretanto, deixar de lado os conhecimentos teóricos, né?
E aí, então, eu falo aqui um pouco junto, né, com o Rimeno Sacristã, que eu já citei aqui, né, a ideia de que, nesse sentido, a consciência sobre a prática, considerando aqueles múltiplos elementos que interferem, né, que dialogam dialeticamente uns com os outros, surge como uma ideia força, né, condutora da formação inicial e permanente dos professores. Uma consciência que aponta para a necessidade de nós sermos criativos, ou seja, deixarmos as nossas aulas, o nosso trabalho mais atraente, mais significativo e mais acessível aos alunos, sem, entretanto, né, desconsiderar os inúmeros obstáculos, né, que nós temos aí enfrentado no nosso dia a dia, no trabalho escolar. Eu agradeço muitíssimo, né, mais uma vez, a audiência aqui, né, a paciência aqui por me ouvir, e fico à disposição, né, para os questionamentos, para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor Claudivan, pelas suas considerações, as reflexões. Eu acho que eu estou com o som ligado aqui, só um minutinho que eu vou ajeitar aqui. Tá tudo certo agora? Melhorou? Acho que eu vou abaixar um pouquinho, o meu tá muito alto. Acho que sim. Faz parte, né? Os imprevistos. É isso aí, por isso que é importante o planejamento e saber agir na urgência, né? Que foi a mensagem dada aí na fala do professor Claudivan, que faz tão parte do cotidiano do professor, essa necessidade de se planejar, replanejar, agir na urgência, que não é fácil, com tantos desafios que vão sendo colocados a todo momento. Então, realmente, é um grande e complexo sistema de práticas, de conhecimentos que vão agindo de maneira muito dinâmica no trabalho do professor. Então, Claudivan, muito obrigada pela sua contribuição, pelas suas reflexões, e que bom, né, que essa conversa houve um bom diálogo aí entre vocês dois, que a gente pôde fazer aí esta relação. Agradeço a Andressa e também, novamente, ao professor Claudivan. Mas, vamos às perguntas que nós temos aqui. Deixa eu ver aqui quem que eu marquei. Eu vou virar meu rosto para olhar ali na outra tela, tá, gente? A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Roniel para a professora Andressa. Professora, os trabalhos de campo são essenciais para o ensino da ciência geográfica. No entanto, muitos professores alegam que é inviável um trabalho de campo. De que forma podemos mudar essa visão? E você quer que eu fale já a segunda pergunta ou a gente vai... As duas perguntas para a Andressa, as que são específicas, pode ser? Pode ser assim, Andressa? Pode ser. Pode? E a outra pergunta, a Josiane pergunta para a Andressa. Poderia comentar um pouco sobre o papel do trabalho de campo para o ensino contextualizado na geografia? Se você precisar, eu repito a pergunta anterior e essa também. Deu tempo aí de anotar? Falei muito rápido. Qual que é o nome? Na primeira pergunta, quem que fez o questionamento? Eu esqueci o nome. Roniel. Roniel. Então, Roniel, eu não concordo com essa fala, né, que é inviável. Realmente tem alguns professores que não fazem, colocam um monte de empecilhos, de pontos negativos, mas, como eu falei durante a apresentação, um trabalho de campo, uma aula campo, ela envolve aí toda uma parte por trás dela, né? O planejamento precisa, sim, de um trabalho em equipe, não só o professor que está organizando a aula campo, mas colegas. Então, o que eu costumo fazer? Normalmente os professores, quando comentam uma aula campo, outros professores já falam, mas dá muito trabalho, precisa disso, precisa daquilo. Eu já chego com tudo pronto. Então, eu já tenho planejamento, eu já tenho roteiro, eu já tenho cronograma, eu já tenho tudo. Eu só preciso que eles aceitem esse desafio. Então, eu acho que isso dá aquele impacto, né?
falo, não tem para onde eu correr, então bora fazer. E aí dá certo. Quando você tem tudo muito bem planejado, dá certo. Então não acaba não sendo inviável. A outra pergunta eu já esqueci. Deixa eu abrir aqui o microfone. A segunda pergunta, a Josiane pergunta o seguinte: poderia comentar um pouco sobre o papel do trabalho de campo para o ensino contextualizado na geografia? Josiane. Bom, como eu falei também, Josiane, o trabalho de campo, ele vem ali mostrar a prática daquilo que a gente tem na teoria, na sala de aula. Então, muitas vezes, aquilo que a gente está contextualizando, às vezes o aluno ele não consegue entender muito bem, mas na prática, ele vivenciando aquilo, ele consegue. Né? Então, eu acho que a prática, a aula campo, ela vai o quê? Complementar a teoria. Né? Se desse para a gente fazer uma aula campo para cada conteúdo que a gente trabalha, seria maravilhoso, mas não dá. Mas alguns são muito importantes, né? Então, acho que essa prática, apesar de ser muito difícil, ela devia acontecer pelo menos uma vez em cada turma, né? Para eles vivenciarem a prática. Ok, Andressa. Agora eu vou passar uma pergunta para o professor Claudivan e depois a gente volta com você, tá bom? Descansa aí sua voz. Agora eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver na minha lista, da Luana. Acho que está isso na ordem, né? Se faltar, depois eu volto. A Luana pergunta: professor Claudivan, as pesquisas têm conseguido chegar na escola e ajudar o professor? E depois eu tenho uma pergunta, né, para os dois. Mas vamos por partes, o pessoal ainda está meio tímido para enviar as perguntas. Dá tempo. Então, a pergunta da Luana é isso: se as pesquisas têm conseguido chegar na escola e realmente ajudar o professor. Oi, Luana, obrigado pela pergunta. Né? Eu creio, Luana, que as pesquisas ainda não chegaram, né, nas escolas, pelo menos do jeito que eu imagino seja o ideal. Né? A gente sabe que os professores ainda têm dificuldade de acessar essas pesquisas. Embora, conforme eu já mencionei, uma boa parte das pesquisas preocupam-se em realizar este diálogo. Então, veja, isso é uma forma de fazer com que os professores participem das pesquisas. Eu citei aqui a tese da professora Valéria, né? A tese da professora Valéria promoveu esse contato, né? Ela foi para a escola. Os professores colaboraram com a pesquisa que ela realizou. Isso é uma forma, né, de aproximar a academia, a pesquisa dos professores. Eu tenho incentivado também os meus orientandos a realizarem pesquisas do tipo colaborativas, não é? Onde, né, o professor ele tem um papel, não é? Ele protagoniza atividades didáticas a serem analisadas em colaboração com o pesquisador. Então, o que eu observo, Luana? Observo um movimento importante que está sendo realizado, né, por parte, eu diria, dos pesquisadores da academia, quando valorizam a pesquisa realizada na escola. A dificuldade que os professores, às vezes, têm de ler o resultado dessas pesquisas, que eu mencionei no início, não é alguma coisa que se explica pelo mero desejo dos professores, não é? O que acontece? Acho que a Andressa mencionou muito bem, o dia a dia dos professores é muito árduo, não é? De fato, não há um tempo para um trabalho mais sistematizado de leituras, não é? Dessas pesquisas, né? Eu poderia dizer para os professores, vocês precisam ler as pesquisas, né? E ele poderia responder: eu adoraria ler, não é? Mas, evidentemente, eu não tenho tempo adequado. A infraestrutura da escola, o currículo da escola, o projeto pedagógico da escola nem sempre contempla esses espaços
de estudo dos professores, não é? Então, eu diria para você que as pesquisas têm chegado, nós temos feito pesquisas com os professores, né? Talvez ainda não na intensidade desejada, né? Nós estamos neste movimento, mas isso ainda precisa ser alavancado, né? Precisa ser intensificado. E aí eu cito mais uma vez aqui o Residência Pedagógica e o PIBID, né? Que é um momento de contato, né? Dos professores que atuam na universidade, que têm tempo, né, para fazer pesquisa, e esses professores preceptores e supervisores que recebem, né, os residentes e os PIBIDianos em suas escolas, né? Então, a minha resposta para você é essa, Luana, né? Elas têm chegado na escola, né? Mas não no ritmo que nós consideramos desejável. Obrigado. Ok, Claudivan, obrigada. Agora vamos para a próxima. É para os dois, tá? Fiquem atentos aí. Também é da Josiane. E ela pergunta o seguinte para ambos: qual o papel dos conteúdos geográficos para a formação de uma educação básica que, de fato, prepare a todos para uma educação cidadã e política na polis, ou seja, para o espaço de fato cidadão, nos dizeres de Milton Santos? Como que vocês, né, analisam o papel dos conteúdos geográficos? Eu até gostaria de acrescentar, né, que nos parece, né, nos últimos tempos, que os conteúdos estão perdendo um pouco, né, a especificidade que é característica das áreas de conhecimento, né, por conta das mudanças. Então, também gostaria de ouvi-los a respeito disso. Qual o papel, né, dos conteúdos geográficos nesse movimento da formação aí cidadã? Quem poderia ir primeiro? Claudivan? Ou a Andressa? Quem se habilita? Pode ser você, Claudivan? Pode? Já continuo? Pode. Então, ok. Ao responder, né, eu quero lembrar uma ideia interessante que Claudivan, desculpa te diz interromper. que... Fala um pouquinho mais próximo, que fica baixinho. Tenta falar um pouquinho Tá, mais próximo. eu estou com esse Obrigada. problema, né? Acho que o meu computador... Vou falar mais alto também. Eu estava dizendo, Valéria, né, que ao falar do papel dos conteúdos geográficos para essa formação cidadã, vamos chamar assim, dos nossos alunos, não é? Eu queria lembrar uma ideia preciosa de que o conteúdo é a substância da aula, né? É por meio do conteúdo que o professor estabelece uma relação com o seu aluno, com o seu estudante. Então, o conteúdo, ele tem uma posição central na aula, não é mesmo? É por meio do conteúdo que o professor pode promover o aluno a uma compreensão mais profunda da sociedade, no nosso caso, né, do espaço geográfico, e as possibilidades que este aluno tem de intervir, de modificar a sua postura, né, diante da sociedade. A gente compreende, né, que o conhecimento geográfico escolar é um conhecimento que permite ao aluno modificar a sua relação com o mundo, não é? A partir da apropriação desses conceitos, desses fundamentos, que lhe permite compreender o seu meio, né? Compreender a cidade, o meio em que ele vive, para poder agir, né? A cidadania tem a ver com isso, né? Com a responsabilidade em compreender e em transformar o mundo. Sempre, é claro, né? Compreendendo aí os deveres também próprios, né? Do exercício da cidadania. Eu até, agora, me veio em mente, não é? Uma frase, um pensamento muito interessante da filósofa, a cientista política, como ela se definia, a Hannah Arendt, né? Em que ela dizia assim que é na educação que nós mostramos se nós amamos
ou não amamos as nossas crianças, né? Na medida em que nós trabalhamos ou fornecemos as melhores condições para os alunos se apropriarem desse conhecimento, nós damos a chance para esses alunos transformarem-se a si mesmos e transformarem o mundo. Quando nós negamos esse conhecimento, né, e isso é o foco dos conteúdos geográficos, nós estamos impedindo que os alunos transformem o mundo, né? Deixem a sua marca no mundo. Então, para mim, é decisivo, né, os conteúdos geográficos para o desenvolvimento psíquico mental do aluno e, ao mesmo tempo, a possibilidade que ele tem, por meio da apropriação desses conteúdos, de deixar a sua marca no mundo, né, e transformar esse mundo que nos é comum, né? Então, houve um tempo, não é, que a gente, por força daquilo que nós chamávamos de conteudismo, né, lembra, né? O conteudismo, né? A gente, em algum momento aí, nós fomos para outro extremo, né? Negando a importância dos conteúdos, né? Para mim, não há uma educação saudável sem a centralidade, né, do conteúdo na sala de aula. Mas é claro, né, não o conteúdo tomado como um fim em si mesmo, né, mas voltado à ação social, né, à compreensão e à transformação do espaço geográfico. Bom, dando sentido a isso que o professor Cláudio falou, eu acho que os conteúdos, não só de geografia, mas de todas as disciplinas, eles estão vindo cada vez mais resumidos, né? Então, a gente tem que se virar para tentar colocar ali o mínimo possível para que eles aprendam. E o que eu procuro fazer sempre? Eu procuro sempre trazer a realidade que o aluno vive para aquele conteúdo que a gente está trabalhando. E sempre eu busco fazer reflexões com os meus alunos. Então, por exemplo, o que você faria nessa situação? O que você melhoraria nesse sentido? Por exemplo, semana passada, nos 7º anos, a gente estava estudando sobre domínios morfoclimáticos. E nós vimos que em todos os domínios um problema que vem acontecendo é o desmatamento. Aí eu perguntei para eles, questionei, né? O que vocês fariam para melhorar essa questão do desmatamento? A gente tem o Código Florestal, tem sistema de monitoramento, mas mesmo assim o desmatamento acontece. E aí eles falando, né, as respostas deles, alguns se revoltam, e é muito engraçado. Então eles se veem naquele papel, né? Então eu acho que isso faz com que eles reflitam os problemas que a gente tem na sociedade e consigam relacionar com os conteúdos que a gente está estudando em sala de aula, né? Então, aí eles começam a ter essa formação cidadã, aí já no início. Obrigada, Andressa, professor Claudivan. Daria para a gente ficar assim uma bela de uma tarde falando bastante dessas experiências, de como, né, as pesquisas e todo o referencial teórico disponível, né, que nós temos aí, como que isso pode, de alguma maneira, frutificar um pouco mais na escola, mas eu acho que os passos estão sendo dados, mesmo nesse contexto desafiador que a gente observa desses últimos anos, dessas mudanças que chegam para a escola de maneira bem, às vezes, de certa maneira, até abrupta, né, na escola. Então, realmente, o cenário é desafiador, mas eu confio e acredito no papel, né, e no trabalho dos professores de geografia, como você trazendo aqui esse relato para nós, e como tantos outros professores nos trazem relatos das suas iniciativas, dos seus trabalhos, dos seus projetos. Tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver, não, acho que é um comentário, deixa eu ver aqui. O Eduardo Mendes diz o seguinte: muito relevante as contribuições dos professores Andressa e Claudivan, refleti bastante sobre o meu fazer docente. Obrigada, viu, Eduardo, pela sua participação, e eu agradeço a participação de todos vocês. Eu tenho mais perguntas aqui, eu queria falar sobre várias coisas também, mas a gente sabe que nesse formato remoto, né, a gente precisa ser um pouco mais dinâmico e objetivo.
Então, eu agradeço vocês, mas fiquem aí com a gente só um pouquinho, porque eu vou pedir para o Alan ou a Mariana anunciarem para a gente quem é o contemplado, que entrou na nossa página, viu lá o nosso cartaz, né, do sorteio, da palestra e tudo mais, e viu a nossa divulgação. Então, vamos ver quem vai ser o ganhador ou ganhadora. Eu vou pegar aqui o presente para o participante, essa daqui. Peraí, aqui? Deu certo? Pode colocar aí, vamos ver quem vai levar e depois a gente combina como entregar. Pode colocar, Alan, acho que ainda não começou. Que suspense. Quem ganhou? Deixa eu olhar na outra tela que eu estou sem meu óculos hoje. Foi a Luana, isso mesmo? Parabéns, Luana, uma ganhadora da caneca. Depois a gente vai entrar em contato com você aqui. Parabéns, obrigada pela sua participação. E eu agradeço novamente a participação dos nossos convidados, os palestrantes de hoje, professor Claudivan, professora Andressa. Se vocês quiserem ampliar os diálogos com eles, acho que anotaram aí os e-mails, mas senão a gente pode disponibilizar o e-mail. Tudo bem, Claudivan, Andressa? Tudo bem, tranquilo. Conversa Sim, por muito boa favor, com vocês. Vou à abrir para disposição. vocês fazerem as suas considerações aí finais, que a gente já está encerrando o nosso evento de hoje. Okay. Andressa? Bom, quero agradecer novamente o convite e foi muito produtivo, né? As perguntas, o diálogo, a contribuição do professor Claudivan também. Então, muito bom, muito gratificante para mim esse evento. Eu também quero agradecer o gentil convite, isso para mim foi uma alegria, né, estar aqui com vocês, e fica aí, né, o meu incentivo para que nós continuemos firmes, né, no nosso labor, na nossa produção criativa, né, para tornar as nossas aulas cada vez mais atraentes, acessíveis, significativas aos alunos, e ao mesmo tempo, né, coletivamente lutarmos, né, para a elevação das condições estruturais, salariais da docência. Muito obrigado, tá? Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, professora Andressa, né, pela companhia aqui, e a professora Valéria, né, também, tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos e todas, vocês que estão aí no Anfiteatro da Geografia, vocês que estão em casa ou no celular assistindo, muito obrigada pela participação de todos. E a lista de presença ainda vai ficar disponível um pouquinho para vocês. Pessoal, uma boa noite e até o próximo evento nosso do projeto Conexões e Forgel. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.